O Carioba inicia hoje mais uma entrevista. Hoje nós estamos com o Rafael de Barros, que é secretário adjunto na Secretaria de Planejamento e trabalha no setor de desenvolvimento econômico na cidade de Americana. O Rafael foi candidato a vereador nas últimas eleições, superou 700 votos e desde janeiro atua na pasta no governo Chico Sardelli. Rafael, eu queria começar essa entrevista falando sobre o setor têxtil. A Americana é conhecida como cidade da princesa tecelã. Esse título ainda é merecido? Qual que é o papel do setor têxtil para a economia local? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite aí de participar da entrevista. É uma honra para mim estar aqui, né? Sobre sua primeira pergunta, sim, a Americana continua sendo muito forte no setor têxtil e confecção. Claro, a gente teve alguns anos de crise aí, né? Todo mundo sabe dessa história, mas ainda é o setor mais forte de Americana. Inclusive, a gente teve hoje a formatura lá das costureiras do Cuca, né? E é uma coisa engraçada porque a gente perdeu algumas alunas durante o curso porque as confecções estavam desesperadas atrás de costureira. E eu tenho tido reuniões constantes com confecções diferentes que não sabiam que eu conversei com a outra confecção, tentando formatar o curso para que a gente forme mão de obra para o setor deles, de tanta demanda que eles têm. Ontem eu tive reunião com o pessoal do Sinditec, que é do setor têxtil também. Então, assim, a Americana ainda é muito, mas muito forte no setor têxtil e de confecção. E eu acho que a tendência é que fique mais forte e não menos. Então, acho que essa é a tendência de futuro, inclusive. Aproveitando que você falou sobre demanda, o desemprego, o Brasil hoje enfrenta taxas muito elevadas de desemprego. A Americana, pelos dados que nós vimos nos anos anteriores, chegou a 20 mil, superou 20 mil desempregados na cidade. Como é que está a situação hoje? Quais são os indicadores? Tem perspectiva de redução nos próximos meses? Esse exato momento, a gente está vivendo um momento muito bom em relação ao emprego. Na verdade, eu até estava conversando ontem, né? Muitas pessoas não sabem, mas o Brasil todo está vivendo um bom momento de emprego. Para você ter uma comparação, quando eu entrei, na verdade eu entrei em fevereiro, né, no desenvolvimento econômico, no governo. E quando eu entrei, a gente tinha uma média no PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, então fecha as vagas no PAT na sexta para apresentar para a imprensa tal para a semana seguinte. A média era 38 a 40 vagas de emprego naquela próxima semana que entraria. Faz 5 semanas que a lista está acima de 300 vagas. Então, assim, tá. E se você pegar os dados do CAGED, que é o cadastro oficial desse balanço entre empregados e desempregados, a Americana hoje está com saldo positivo acima de antes da pandemia. Então a gente já conseguiu eliminar aquelas perdas da pandemia que foram intensas com sobra. Então em 2021 a gente está com 4.026 vagas positivas no saldo de emprego. Então assim, a gente está vivendo, eu não vou nem trazer para mim isso aí não, a gente vive um momento de retomada. É claro que, como o próprio prefeito Chico Sardelli me fala desde o começo, esse é um forte pilar da cidade, do governo dele, e a gente tem que trabalhar intensamente para recuperar economia, empregos e tudo mais. E é claro que a gente tem um trabalho muito forte nisso, mas é uma tendência do Brasil, que a Americana lidera aqui na região. Então, assim, a gente está num momento muito bom aí de geração de empregos. Porém, fazendo um parênteses, se você me permitir, claro, sim. A gente tem um gap entre vagas ofertadas e pessoas com capacitação suficiente para preencher essas vagas. Então, um dos desafios nossos é esse, que é dar capacitação às pessoas de formas diferentes para ocuparem essas vagas. Muitas vagas não conseguem ser preenchidas. Então, a gente tem bastante desempregado, bastante vaga e às vezes a gente não consegue fazer o match entre eles, entendeu? Você citou a questão de ser um pilar do governo Chico Sardelli. Sim. Né? Algumas notícias circularam na imprensa, ou mesmo a Câmara Municipal recebeu a proposta de orçamento do ano que vem em relação à criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você acredita que a criação da Secretaria tem impacto positivo para a cidade? Não tenho nenhuma dúvida que tenha impacto positivo. Tornando-se uma secretaria, desenvolvimento econômico vai ter um orçamento próprio, uma equipe própria, porque é diferente. Por exemplo, a gente tem
vários ótimos funcionários lá, mas todos eles estão fazendo o seu serviço. Então a gente tem lá o PAT, o pessoal está focado no PAT. A gente tem análise de viabilidade, está todo mundo fazendo análise de viabilidade. A gente não tem uma equipe destacada para tocar projeto. Por quê? Porque nós somos uma unidade nesse momento, entendeu? Então a gente ganha essa equipe e ainda a gente ganha um orçamento próprio, que daí vai ficar a nosso critério onde investir, de que forma investir e tudo mais. Então, com certeza, principalmente por ser o motor da cidade, né? Desenvolvimento econômico é o motor de qualquer cidade, país, estado. Então, justamente por ser o grande motor, né, que é necessário sim que se torne uma secretaria e que tenha vida própria, o desenvolvimento econômico. E quais são as ações futuras? Quais são as ações que estão sendo planejadas ou que serão executadas agora ainda uma unidade de desenvolvimento econômico e depois serão ações potencializadas sendo uma secretaria? Quais seriam essas ações? Bom, a gente tem diversas coisas para fazer, né? Então, quando eu comecei lá em fevereiro, essa era uma dúvida. Pô, vou começar por onde? A gente estava no meio da pandemia e a gente tinha que ser extremamente assertivo, assim, tinha que ser preciso nas decisões. E o Chico Sardelli, nosso prefeito, e o Odir Demarque, nosso vice, falavam para mim: Rafael, a gente precisa atuar, a gente está saindo de uma pandemia, desemprego, economia difícil e tal. Então, o que a gente fez? Como eu sabia que tinha muita coisa para fazer e era difícil saber por onde começar, a gente montou um comitê de retomada econômica. Inclusive, esse comitê, esse projeto, foi premiado lá no governo do estado como o melhor programa de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. E isso é muito legal porque é um governo novo. Então, a gente conseguiu esse prêmio em 6 meses. E a gente estava concorrendo com governos que tinham reeleição e tudo mais, né? Enfim, isso é uma coisa muito legal, é um mérito aqui para a nossa cidade. E como que foi feito esse comitê? Nós chamamos as instituições que representam o setor produtivo. Ciesp, a CIA, Sincomércio, Sinditec, Sebrae, as universidades da cidade. Então, as primeiras ações foram que o poder público se aproximasse do setor privado. E aí a gente foi perguntando para eles o que eles acham que eles achavam, né, que a Americana tinha que ser feito para ter uma retomada. Segunda pergunta era de que forma a gente conseguiria aquilo. E a terceira pergunta é como que vocês conseguem nos ajudar a executar isso. Então, a sua pergunta foi quais são os próximos passos. A gente tem uma lista de 25 itens que já vem sendo cumprido desde fevereiro. Hoje restam aí, acho que 6 ou 7 itens. E que aí, no começo do ano que vem, a gente senta de novo com todo mundo de novo, entrega os itens e a gente pergunta, e agora? A partir de agora, feito tudo isso que a gente fez esse ano, o que faremos no ano que vem? Então, assim, esse projeto do Comitê de Retomada vai ser renovado de tempos em tempos, cumprindo todas as metas. Além disso, também tem o plano de governo do Chico, que a gente vem cumprindo à risca também, com possibilidade de entregar todos os itens no primeiro ano. Bacana. Então, esses são os próximos passos. Rafael, o Carioba tem um compromisso com a Americana de acompanhar os indicadores de qualidade da educação, né, as políticas de educação na cidade americana. Eu quero saber a sua opinião pessoal, sua percepção pessoal sobre a contribuição da educação para o desenvolvimento econômico da cidade. Qual é a sua impressão? Como que a educação pode contribuir e de que forma a Secretaria pode dialogar com os setores da área de educação na cidade? Bom, vamos lá. Então, primeiro, educação é fundamental para o desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico sem educação. Isso é fato. E a gente pode pensar duas formas de educação. A educação tradicional e a educação profissionalizante, vamos chamar assim, né? A educação tradicional, hoje nosso secretário é o Vinícius Guizini, extremamente competente, muito focado e melhor, um cara aberto para conversar. Então, direto ele me manda demandas, eu mando demanda para ele e a gente ajuda o outro, né? Na verdade, hoje isso é uma coisa que o Chico é mestre de unir as secretarias, de fazer uma secretaria ajudar a outra. Então, o Vinícius aí, eu tiro o chapéu para ele, um belo trabalho que ele faz. E tem também as formações profissionalizantes, aí a gente pode pensar tanto em mercado de trabalho quanto de empreendedorismo, que são as duas saídas aí para o desenvolvimento econômico, né? O Comitê de Retomada Econômica, ele tem essa parceria com as universidades e com os formadores capacitadores profissionais. Então, assim, como eu disse para você, a gente tem aí 300 vagas por semana e muitas dessas vagas a gente não consegue preencher por falta de capacitação profissional. Então, voltando à raiz da sua pergunta, é importante essa educação para o desenvolvimento econômico? É fundamental.
desde a base, que é o que vai formar o cidadão e tudo mais, como essa inclusão no mercado de trabalho, seja por emprego, seja por empreendedorismo. Bacana. Vamos encerrar agora a entrevista falando de algo bastante atual, que é o roteiro gastronômico. Começou hoje. O prefeito vem postando nos últimos dias, nas últimas semanas, pratos, acho que está todo mundo entusiasmado, né? Exatamente. O que é o roteiro gastronômico? A gente quer entender um pouquinho melhor esse evento que tem ligação com a Secretaria de Planejamento, com a Unidade de Desenvolvimento Econômico. Na verdade, assim, esse evento ele acaba juntando várias secretarias, né? Então tem o desenvolvimento econômico, porque, querendo ou não, é um setor muito importante da nossa economia. Cultura e turismo, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com turismo, porque acaba atraindo pessoas de fora para a Americana, né? Então tem o secretário Fernando Giuliani também, que está junto com a gente nisso aí. Tem várias associações, empresas juntos também, a CIA, Jornal Liberal, Jornal Todo Dia, porque eles têm caderno gourmet, deixando isso bem claro. Então eles entraram porque eles têm um caderno gourmet, eles têm know-how disso, né? Mas enfim, o roteiro gastronômico desse ano ele é um pouco diferente do que sempre tivemos. Não é um evento, uma festa, a gente não vai juntar todo mundo numa feira e ter uma festa lá gastronômica. O roteiro gastronômico desse ano, ele vai ser feito em loco, ou seja, a ideia é levar os consumidores até os restaurantes. A Americana hoje é um enorme polo gastronômico, nem todo mundo se deu conta disso. Então, se a gente pegar aqui, a Americana tem pelo menos, aí eu já contei, mais de 15 restaurantes no mesmo nível do Cambuí, em Campinas. E muita gente não sabe. Eu mesmo tenho alguns na lista lá, foi um sucesso a inscrição, tivemos 53 inscritos, né? Desses 53, tinham muitos que eu não conhecia. E eu sou frequentador assíduo de restaurante, assim, né? Então a ideia é divulgar os restaurantes, fazer marketing dessa área de Americana que é extremamente desenvolvida. E claro, né? Aproveitar. Acabei de sair de um dos restaurantes, já fui inaugurar o roteiro lá. Começa amanhã? Começa hoje e termina quando? Termina 15 de novembro. Tá, e como que a população pode acessar as informações do roteiro? A gente tem um site que está linkado já à prefeitura, então se entrar no site da prefeitura já vai ter o banner lá do roteiro gastronômico, o site do roteiro já está no ar, você clica no banner, vai abrir o site, vão ter lá os 53 estabelecimentos, endereço, telefone, quem faz delivery, quem só entrega em casa, horário de funcionamento e o prato. Então, assim, cada um entregou um prato para o roteiro, vários deles são exclusivos para o roteiro, mas eu particularmente estou adorando a ideia e tenho certeza que a população vai gostar bastante disso também. Bacana. Para encerrar, eu quero uma mensagem positiva sua em relação à economia da cidade, né? Nós estamos ainda, né, saindo de uma pandemia, estamos falando sobre retomada do crescimento, às vezes as notícias são boas, às vezes nem tanto. Que mensagem positiva dá para deixar para a população de Americana e como que ela pode contar com a prefeitura da cidade, né, nesse sentido, no sentido da promoção do desenvolvimento, da retomada da economia, do emprego? A economia de Americana vai muito bem. Claro, eu sempre falo o seguinte, que o resultado de hoje é o que você estava fazendo até ontem. Sim. E o resultado de amanhã, não adianta você falar hoje está bem, então beleza, pode deixar que amanhã vai estar bom. Não, você tem que continuar trabalhando. Então, assim, a mensagem que eu deixo a economia de Americana está muito bem hoje e nós vamos trabalhar muito, mas muito firme para que fique cada vez melhor. A gente não vai se contentar com, tá bom, é o melhor da região. Não, a gente vai querer sempre alçar voos mais altos para trazer melhoria para a população, porque quando a economia vai bem, a cidade toda vai bem. Você arrecada mais, você tem dinheiro para investir em escola, em hospital, né? Então, assim, a gente tem plena consciência dessa responsabilidade e a nossa equipe lá, que é excelente, vai continuar trabalhando muito forte para cumprir o que o prefeito pede desde o começo. Esse é um pilar e precisa ser desenvolvido. Então, basicamente é isso. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Essa entrevista você pode acompanhar nas redes sociais do Carioba e acompanhar também as análises dessa entrevista nas nossas colunas. Muito obrigado.